Bom dia, crianças. Então, vamos lá. Já era para eu ter feito essa correção, só que aconteceu tantas coisas, né, que a professora acabou não tendo tempo de fazer. A nossa primeira folhinha que a professora pediu para que vocês fizessem no caderno de quarentena era preencha com os números corretos. O que nós temos aqui é a tabuada da multiplicação, que é o que a gente mais vai usar agora, principalmente com a questão da divisão. A divisão, se eu não sei a multiplicação, dividir fica muito difícil. Mas eu tenho que entender a multiplicação, porque ela tem uma lógica, tá bom? O que a multiplicação é? Preste bem atenção. Eu tenho essas duas bolinhas aqui. Eu tenho mais duas bolinhas aqui. E eu tenho mais duas bolinhas aqui. Olha lá, eu tenho 1, 2, 3. 3 grupos com duas bolinhas em cada grupo. Eu posso descontar de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e descobrir que dá 6. Eu posso somar de 2 em 2, 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Vejam que a quantidade é a mesma. 2, 2 e 2. A quantidade que eu somei é a mesma. E essa quantidade se repetiu quantas vezes? 1, 2, 3. Então, a multiplicação é quando eu somo várias vezes a mesma quantidade. Por que a gente tem que aprender essas multiplicações mais simples, como 3 vezes 2 vai dar, no total, 6. Porque quando eu for multiplicar um número maior, eu vou ter que saber a tabuada de cada numeral. Então, tabuada é, assim, uma coisa que vocês têm que memorizar. Não tem outro jeito. E isso não é memorizar, gente, para a escola. Ah, eu tenho que estudar tabuada, senão a professora vai brigar. Não, é para a vida. É para você sair e for fazer compra, conseguir fazer as suas contas sem depender de ninguém ou de celular. É quando você for pegar um troco, você saber quanto que você deu, quanto você tem que receber. É quando você for para um trabalho, saber qual é o número de horas que você vai trabalhar e quanto você vai receber por hora. E aí você vai saber, multiplicando hora pelo número que você vai receber, você vai saber o seu salário. Você tem que saber isso, mas não é para mim, é para a vida, para que ninguém te engane. Então, a tabuada nada mais é que somar várias vezes a mesma quantidade. Como eu mostrei para vocês, era o número 2. Aqui, ó, nós temos a tabuada do 1. Todo número multiplicado por 1 sempre vai dar ele mesmo. Na tabuada do 2, ó, percebam que a tabuada do 2 vai aumentando de 2 em 2. Por que vai aumentando de 2 em 2? Porque eu estou multiplicando de 2 em 2, eu estou agrupando de 2 em 2, tá? A tabuada do 3 vai aumentando de 3 em 3. A tabuada do 4 aumenta de 4 em 4. A tabuada do 5 aumenta de 5 em 5. A tabuada do 6 aumenta de 6 em 6. Tudo bem? Assim como as demais tabuadas. Tabuada do 7, que aumenta de 7 em 7. A tabuada do 8, que aumenta de 8 em 8. E a tabuada do 9, que aumenta de 9 em 9.
Essas folhinhas depois a Pro vai tirar foto e você vai poder conferir com calma. Mas o importante é você saber e entender que você não está fazendo isso nem por mim, nem pela sua família, você está fazendo isso por você, para que você consiga, durante a sua vida profissional, acadêmica, a sua vida diária, de ir no mercado, de fazer algum tipo de compra, você não ser enganado, tá bom? Vamos para a próxima. Essa daqui, você tinha que obedecer a lógica, né? É lógica. É uma receita, nós vamos falar de medidas de massa, né? Massa, peso. E aí, com essas medidas, com uma medida de 30 brigadeiros, eu consigo saber quanto eu vou precisar para as demais. Porque envolve a multiplicação. A operação contrária da multiplicação é a divisão. Então, quando eu preciso diminuir na multiplicação, eu vou dividir. Quando eu preciso aumentar na divisão, eu vou multiplicar. Olha só. Veja os ingredientes necessários para fazer 30 brigadeiros. Então, se eu for fazer 30 brigadeiros, eu vou precisar, ó, os ingredientes: 1 colher de sopa de manteiga, 2 latas de leite condensado, 1 xícara de chá de chocolate granulado, 4 xícaras de sopa de chocolate em pó. Escreva abaixo a quantidade de ingredientes necessários para fazer. Na primeira opção, na primeira situação, eu vou fazer 90 brigadeiros. 90 brigadeiros é 3 vezes essa receita aqui dá 30. Por que 3 vezes, professora? Olha lá na tabuada do 9, do 3. 3 vezes 3 dá 9. Se eu fizer aqui, ó, 30 vezes... ou 90 dividido por 30, corta o 0, 9 dividido por 3, 3 vezes 3, 9. Então, é 3 vezes esse número, essa medida. Então, tá vendo aqui os ingredientes? Eu vou ter que multiplicar por 3, porque é 3 vezes a mais que a de 30 brigadeiros. Se é de 3 vezes a mais, aonde eu uso 1 colher, eu vou usar 3 colheres. Aonde eu uso 2 latas, eu vou multiplicar. 3 vezes 2, 6. Eu vou usar 6 latas. Aonde eu uso 1 xícara, eu vou usar 3 xícaras. Aonde eu uso 4 colheres, eu tenho que multiplicar. 3 vezes 4, 12. Vou usar 12 colheres de sopa. Aumentou a minha receita? Aumentou. Por quê? Aumentou o número de brigadeiros que eu tenho que fazer. Essa receita aqui de cima é para 30 brigadeiros. Agora, na primeira situação, eu quero fazer 90 brigadeiros. 90 brigadeiros é 3 vezes a mais que essa receita de 30. Então, eu tenho que multiplicar esses valores aqui por 3. Tudo bem? Vamos lá. A segunda situação, 15 brigadeiros. 15 brigadeiros não é metade de 30? 15 mais 15, 30. Ou 15 vezes 2, 30. Se é a metade, eu tenho que vir aqui na minha receita e colocar tudo a metade. Se eu aqui vou usar 1 colher de sopa de manteiga, a metade de 1 colher é meia colher. Eu vou utilizar meia colher de sopa de manteiga para fazer 15 brigadeiros. Se aqui eu uso 2 latas de leite condensado, eu tenho que usar metade. Vou usar 1 lata de leite condensado. Aqui, se eu uso 1 xícara de chá de chocolate granulado,
Para fazer 15, eu vou usar meia xícara de chá de chocolate granulado. Se aqui eu uso 4 colheres de sopa de chocolate em pó, aqui eu vou usar só 2, porque eu tenho que usar, como eu vou fazer 15, e 15 é a metade da receita, é a metade de 30, eu tenho que usar tudo pela metade, tá? Agora, a questão 60 brigadeiros. Lá na tabuada do 3, que número vezes 3 vai dar 6 ou vai chegar perto? Aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Se eu coloco um zero aqui, ó, 30 vezes 2, vai dar 60. Porque todo número que tá acompanhado do zero, você só repete o zero. Tudo bem? Então, eu descobri que 60 brigadeiros é a receita 2 vezes a mais. Eu tenho que fazer 2 receitas dessa. Até porque 30 mais 30 dá 60. Então, eu tenho que fazer 2 vezes. Se eu usei aqui 1 colher, e para fazer 60 na terceira situação, eu vou usar 2 colheres. Se eu usei aqui 2 latas de leite condensado, para eu fazer o dobro 2 vezes, eu vou usar 4 latas. Se eu usei 1 xícara de chá de chocolate, aqui eu vou usar 2 xícaras de chá de chocolate granulado. Se eu usei aqui 8 colheres de sopa, 2 vezes 4, vai dar 8 colheres de sopa de chocolate em pó. Porque eu dobrei. Aqui, ó, é 2 vezes mais a receita. Aqui é metade da receita. Aqui foi 3 vezes a receita. E aqui, se eu quero fazer 45 brigadeiros, eu vou ter que fazer o quê? 1 receita e meia. Ou seja, eu tenho que pegar a receita de 30 brigadeiros mais a receita da metade. Como que eu vou fazer isso, então? Olha lá. 1 colher e meia de sopa de manteiga. Para fazer 30, eu uso só 1 colher. Para fazer 45, eu vou precisar de 1 colher e meia. Latas de leite condensado. Se eu for fazer 45, eu vou precisar de 3 latas. 2 para uma receita normal, mais 1 da metade da receita. Aqui, 1 xícara de chá de chocolate granulado. Eu vou precisar de 1 xícara para 30, mais metade para dar 45. Porque 45, ó, é 30 mais 15. Eu tenho aqui, ó, na segunda situação, 15 brigadeiros. Ou seja, a metade da receita. Eu tenho que juntar a receita de 30 mais a metade da receita, tá? Então, aqui eu vou ter 1 xícara e meia de chá de chocolate granulado. E aqui, quanto que eu vou ter? Ó, 4 colheres eu vou usar para fazer 30 brigadeiros. Para eu fazer 15, eu vou precisar de metade. Então, 30 mais 15, 45. Então, eu vou usar 4 mais 2. São 6, dá 6 xícaras de sopa de chocolate em pó, tá? Então, vocês têm que ter também, imaginar, prestar atenção na lógica. Eu tenho que ler e reler no mínimo 3 vezes, prestar atenção, fazer com calma. Depois que eu fizer, eu tenho que revisar, tudo bem? Essas questões de lógica caem muito, tem que prestar bastante atenção. Olha lá, a nossa terceira folhinha. Para fazer algumas roupas, preciso comprar aviamentos. Aviamentos é zíper, é botão, é linha, é tudo isso, essas miudezas que nós usamos para costurar. Fui ao armarinho Linha de Ouro e comprei algumas coisas. Ajude a vendedora a preencher a nota fiscal. Então, olha lá, armarinhos Linhas de Ouro, nota fiscal, gente, é o seguinte. Toda nota fiscal, quando você pede a nota fiscal, o comerciante vai pagar impostos.
É para garantir que ele recolha os impostos e que esses impostos que vão para o governo se transformem em educação, saúde, segurança, em tudo isso. Então, quando a gente compra uma coisa, por exemplo, vou comprar um lápis. O lápis custa 30 centavos, tá? 10 centavos desse valor é de imposto, que quem comprou, quem vende, vai ter que pagar para o governo. E os outros 20 centavos fica para ele pagar, para ele ter lucro, pagar funcionário e pagar o transporte desse lápis. Tudo tem imposto. Por que que tem imposto? O governo poder fazer as coisas e roubar um tiquinho, só para não desmentir. Então, a nota fiscal serve para isso. Olha lá, quantidade. Ela comprou 5. 5 o quê? Agulhas de máquina. Quanto que deu? Deu 4,25. Eu precisava descobrir o valor unitário. O que que eu fiz? Eu dividi 4,25 por 5. E aí eu descobri o valor de uma agulha, né? Porque se eu fizer 85 vezes 5, vai dar 4,25. Qual que é a conta que eu falei que é a contrária de vezes? Divisão. 4,25 dividido por 5 vai dar 85 centavos. Então, eu tenho que saber que quando aqui, ó, aqui é o total. Se eu tenho total, eu tenho que dividir. Se eu já tenho preço unitário, eu tenho que multiplicar se for necessário. 3 metros de elástico. Cada metro custa 1,25. Então, eu tenho que fazer 1,25 vezes 3. Vai dar 3,75. Tudo bem? Aqui, 4 zippers. Deu R$6. Para eu saber o valor de um zíper, eu tenho que fazer 6 dividido por 4. E aí, eu vou descobrir que cada zíper custa R$1,50. Uma caixa de alfinete. Uma caixa custa R$3,50. Ela levou uma caixa. Então, quanto que ela vai pagar? R$3,50. Fitas métricas. Ela comprou 2 fitas métricas. Cada uma é R$2,20. R$2,20 vezes 2 vai dar R$4,40. Para eu saber quanto ela gastou com tudo no total, eu somo tudo aqui. 4,25 mais R$3,75 mais R$6 mais R$3,50 mais R$4,40 é igual a R$21,90. Esse foi o valor que ela pagou na despesa dela no Armarinhos Linha de Ouro. Tudo bem? Espero que vocês estejam acompanhando. Olha lá. Você sabia que 1 centímetro é formado por 10 milímetros? Então, olha lá. Vamos pegar aqui, ó, a régua pra gente saber. Tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês não estão vendo. Aqui, acho que melhorou. Tá vendo aqui, ó? Do 0 centímetro, não tem centímetro nenhum, até 1 centímetro, aqui no meio são 10 milímetros, tá? Se você contar, vai ter 10 pauzinhos aqui. A metade de 10 é 5. Então, aqui nós temos meio milímetro. A metade de 10 milímetros, meio milímetro dá 5 milímetros. Então, para eu ir formando os centímetros, eu preciso dos milímetros. Para eu formar 1 centímetro, eu preciso de 10 milímetros. A cada 10 milímetros, forma mais 1 centímetro. Tudo bem? Que 1 metro é formado por 100 centímetros. Então, para eu ter 1 metro, eu preciso de 100 centímetros. Aqui, ó, a gente tem até 30, né? Seria
mais 3 vezes essa régua e mais 10 centímetros, tá? E que 1 quilômetro é formado por 1000 metros. Isso daqui, gente, isso aqui tem que memorizar. Por quê? Esses valores, quando vocês forem fazer uma prova, vocês têm que colocar lá no cantinho para você não esquecer. Bateu o olho, viu que vai falar de sistema de medida de comprimento. Então peraí, para eu ter 1 centímetro eu preciso de 10 milímetros. Para eu ter 1 metro eu preciso de 100 centímetros. Para eu ter 1 quilômetro eu preciso de 1000 metros. Isso vocês têm que sempre anotar, tá bom? Vamos lá. Se a gente fosse medir esses objetos, essas coisas aqui, qual seria o sistema que a gente ia usar? Para medir o esquilo, nós iríamos medir usando centímetro, milímetro, metro, quilômetro, centímetros, né? Normalmente, esse animal tem centímetros de altura. Já um ônibus, ele tem metros. Eu vou medir em metros. E a extensão do nosso país? Eu vou medir em quilômetros. São quilômetros e quilômetros de extensão. É uma medida maior. A altura de um homem, nós medimos em metros. A distância entre uma cidade e outra, nós medimos em quilômetros. A altura de um cachorro, por maior que ele seja, nós medimos por centímetros. A planta de uma casa, quantos metros tem a sua casa? A gente já fala assim, porque nós medimos em metros. A roupa, quando a gente vai comprar o tecido para fazer a roupa, tá lá, fez a roupa. Quantos metros você usou para fazer esse casaco? Nós usamos o metro. E uma corrida de maratona. Maratona é uma longa distância. Aí se mede em quilômetros. Se fosse uma corrida de distância menor, seria em metros. Mas quando se fala em maratona, é uma corrida longa, extensa, tá bom? Vamos lá para nossa outra folhinha, completar tabela, que é muito interessante, né? Quando eu preciso descobrir o total, eu tenho que somar tudo. Quando eu tenho que descobrir a parcela que falta em uma dessas colunas, eu somo o que eu tenho, a informação que eu tenho, faço menos o total e aí eu descubro o número da parcela que está faltando. Olha lá. Eu tenho, primeira semana, vamos completar, vendas de doce, pirulito. Na primeira semana vendeu 9, na segunda semana vendeu 10, na terceira semana eu não sabia, deu um total de 31. Se eu fizer 9 mais 10, dá 19. 19 menos 31, dá 12. Se eu for somar agora 9 mais 10 mais 12, é igual a 31. Tudo bem? Desculpa. Olha aqui, todas, ó, o sorvete, tudo completo. Na primeira semana vendeu 6, na segunda semana vendeu 11, na terceira semana vendeu 8. Qual que foi o total? 25. Venderam 25 sorvetes. Suspiro. Na primeira semana eu sei que foi 5. Na segunda semana eu não sabia quanto que era. Na terceira semana 7, deu um total de 20. O que que eu tenho que fazer? 5 mais 7 menos o total de 5 mais 7, vou fazer menos 20. E aí eu descubro o valor da segunda semana, que no caso é 8. A mesma coisa aqui. 7 mais 13 menos 34 dá 14. Quanto chocolate ele vendeu? 34, né? E a semana que estava faltando a gente descobriu.
Aqui, o total deu 41 cocada vendida. Eu sei que na segunda semana vendeu 14, eu sei que na terceira semana vendeu 12. 14 mais 12, o resultado menos 41, dá 15 na primeira semana, tá bom? Essa ideia pode aumentar os números, gente, do jeito que for. Aqui, na primeira tabela, a gente trabalhou com números de unidade e dezena. Mas se a gente agora vai trabalhar com números de unidade, dezena, centena e unidade de milhar. A ideia para resolver é a mesma, tá? Se eu não sei o total de uma coluna, eu tenho que somar as outras, fazer menos o total e eu descubro o valor da coluna que está em branco. Neste caso do arroz e feijão, na segunda semana, a coluna que estava em branco era a segunda semana, deu 280. Macarrão com sardinha, a quarta semana, estava sem preencher, não sabíamos. Fizemos a soma de todas as outras semanas, menos o total, deu 317. Aqui, eu não sei quanto foi a primeira semana. Somo a segunda, a terceira e a quarta, faço menos o total e vou descobrir que na primeira semana foi 358. Aqui eu preciso saber o total, então eu vou somar todas as colunas e vou descobrir que o total foi 805. Eu preciso descobrir aqui o da terceira semana. Se eu preciso descobrir o da terceira semana, eu vou somar as outras, a primeira, a segunda e a quarta. O total dela eu vou fazer menos o total geral e vou descobrir o total que tá faltando. Tudo bem? Agora, sucos vendidos, a mesma coisa. Preciso descobrir quanto que foi vendido no sábado. Vou somar quanto foi vendido na sexta e no domingo. E aí, esse total da minha soma, eu vou fazer menos esse total geral. E descubro quanto que é que está faltando no sábado. No caso, 20. Aqui é a mesma coisa, somo a coluna do sábado, mais a coluna do domingo, menos o total, descubro quanto foi vendido na sexta-feira, que foi 14. Aqui, somo quanto abacaxi foi vendidos na sexta, quantos no sábado, menos o total geral, descubro quanto foi vendido no domingo, que no caso é 13. E aqui, eu preciso descobrir o total geral. Vou somar 12 mais 11 mais 11, 34. Tudo bem? Então, tá bom. Espero que esteja ficando claro. Aqui, leitura de tabela. Veja bem, a tabela, ela tem sempre a coluna e a linha, tá? Aqui, coluna e aqui é a linha. Neste caso, na coluna tá a informação de quantos quilômetros tem as rodovias. Na linha está o nome das rodovias e dentro da coluna deles o valor exato de quantos quilômetros tem cada rodovia. A primeira rodovia é Ayrton Senna, com 49 quilômetros e 11, Carvalho Pinto, com 70 quilômetros e 9, Anchieta, com 55 quilômetros e 90, Imigrantes, com 58 quilômetros e 54, e Atamoios, com 82 quilômetros, ok? Ótimo. Então, vamos lá. Responda a qual dessas rodovias tem mais de 60 quilômetros? Quais que tem mais de 60 quilômetros? A Carvalho Pinto tem 70 quilômetros e 9 e a Tamoios, que tem 82 quilômetros. Então, Carvalho Pinto e Tamoios. B. Qual rodovia tem a maior extensão? Extensão é tamanho. Quanto que ela mede? A maior rodovia aqui é a Tamoios. Quanto que ela mede? 82 quilômetros. Tamoios com 82 km. km é uma abreviatura para a palavra quilômetros, né? Pode ser usado neste caso. Qual rodovia tem a menor extensão? Quanto ela mede? Qual
essa que é menorzinha, é a Ayrton Senna. A Ayrton Senna com 49 quilômetros e 11. D. Quantos quilômetros há de diferença? Apareceu essa palavra, parou tudo. Parou tudo. Diferença. Se vocês viram aqueles cartazinhos de revisão que eu mandei para vocês, o nome do resultado da conta de subtração é diferença. Então, se eu estou falando de diferença, eu estou falando de subtração. Se eu estou falando de subtração, eu vou tirar, diminuir. Está, ó, eu nem preciso pensar muito, gente. Tá na pergunta a resposta do que eu tenho que fazer. Quantos quilômetros há de diferença entre a maior estrada, que é a Tamoios, e a menor rodovia, que é a Ayrton Senna? O que eu vou fazer? Vou pegar os 82 quilômetros da Tamoios menos 49 quilômetros e 11 da rodovia Ayrton Senna. Quanto que vai dar? 32 quilômetros e 89. Tudo bem? Aqui, ó, 32 quilômetros e 89. Essas coisinhas que a Pro faz para explicar, se você quiser fazer no seu, é bom, porque essas anotações fazem com que fique na nossa cabeça e na hora de uma prova a gente lembre, tá? Qual dessas rodovias tem menos de 57 quilômetros de extensão? Menos de 57. Ó, ele tá lá na casa dos 57. Ele já falou, qual que é a menor de todas? É Ayrton Senna. A que tem menos de 57 é a Anchieta, com 55 quilômetros e 90. Ok? Ok. Agora vamos lá. Ó, esse daqui é um gráfico de linha. E esse gráfico de linha, na avaliação da aprendizagem em processo, que vocês não foram lá muito bem, a gente precisa prestar atenção. As linhas sobem e descem. Por isso, às vezes, é bom, se numa prova aparecer isso, a prova, gente, é para você pensar. Você pode resolver de várias maneiras. Com algoritmo, que é a conta, pintando, fazendo desenhos. O importante é você achar uma forma de você resolver o problema da melhor maneira possível. Então, vamos lá. O que eu sugiro para que vocês comecem a fazer nas provas? Colorir, diferenciar, para você não se perder e conseguir enxergar o caminho que faz essas linhas. Então, olha lá. Vamos pegar aqui Tatuí, né? Essa linha de Tatuí, eu vou pintando ela para saber que a linha de Tatuí vai ser essa cor aqui, que eu não sei se é verde, não sei se é azul, só sei que é bonita. Então, vai ser essa cor aqui, eu vou chamar de azul piscina. Então, ó, Tatuí é azul piscina. Para diferenciar, já ajudou, né? Aí eu vou pegar uma cor bem diferente, para não ficar, né, não me confundir mais, e vou pintar da cidade de Valença. Ó, Valença eu fiz de vermelho, ó. Ó, vermelho. Então, essa linha aqui é de Valença. Ó como vai ficando melhor. Pego outra cor bem diferente e vamos pintar Japi. A linha da temperatura de Japi. Aí, ó. Pra gente saber onde ela começa, onde ela termina, onde ela subiu, onde ela desceu. Porque a temperatura, ela oscila, ela muda, né? E agora vamos pegar azul para Serrana. Ó lá, vamos pintar a Serrana com esse azul forte aqui,
que aí eu vou conseguir entender os picos de temperatura e as baixas também. Pronto. Pintei. Olha, não ficou melhor assim? Fica mais claro para eu saber. Então, olha lá, vamos começar por Serrana. Serrana, em maio, tava com uma temperatura de 15 graus. Aí, em julho, baixou, começou a cair, foi para 10 graus. Depois, quando chegou em julho, começou a subir, ó, subiu um pouquinho, foi para 10, depois continua aqui em 10, né? Foi para 10, aí chegou no máximo 15, né? Já entendi, já Serrana. Já analisei a linha de Serrana. Vou analisar de Japi. Japi, em maio, tava com 5 graus. Aí começou a subir, foi para 10, depois subiu para 15, chegou em 15. Quando chegou em 15, em junho, começou a baixar. E aí caiu para 10, depois foi caindo, caiu para 5, e quando chegou no mês de agosto, começou a subir. Subiu, 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 e em setembro, Japi estava com 25 graus. Tudo bem? É de maio a setembro, aqui a temperatura, né? Em graus Celsius. Tudo bem? Aqui, Valença. Valença, em maio, estava com 25, começou com 25, caiu um pouco em junho, chegou a 20 graus. Em julho, deu uma subidinha, estava ali nos 20 graus, mas deu uma subidinha para 25 em julho, né? E em agosto continuou a subir, subiu. Em setembro, ela estava com 30 graus. Agora vamos para Tatuí. Tatuí começou com 35 graus em maio. Baixou em junho para 30. E baixou mais em junho, foi para 25. Baixou um tiquinho mais em junho, foi para 20. Em julho, ela chegou a 15 graus. Só que em julho ela começou a subir de novo, ó. Começou a subir, subir. Em agosto, aqui, ó, em agosto, ela foi para 20 graus. Depois, continuou em agosto subindo, subiu para 25, depois para 30, e aí em setembro, 35 de novo. Já fizemos esse estudo, então, das linhas aí. Em maio, qual cidade marcou a temperatura mais alta? A mais alta de todas, em maio. Em maio, ó, maio. Qual que marcou mais alto? Já Tatuí. Com quanto? Com 35 graus. 35 graus. Ela que marcou mais alto. E qual foi a cidade que marcou mais baixa a temperatura? Ó, essa daqui, de 5. Quem é a laranja? Laranja, Japi. Então, Japi, em maio, estava com 5 graus Celsius. Tudo bem? B, qual foi a temperatura média do mês de setembro em Japi? Mês de setembro, Japi, quanto que ficou, Japi? Olha aqui, ó. Ó, setembro, tá na coluna do 25 graus. Então, a temperatura média foi 25 graus. Média, gente, porque ao longo do dia esfria, esquenta, tá? No mês de agosto, qual foi a cidade que obteve a maior temperatura? Agosto. Ó, vamos ver, quem que chegou na maior temperatura em agosto? Ó, Japi, ó, aqui é agosto. Japi chegou a 20, né? Valença chegou a 30. E aqui em agosto,
Tatuí chegou também a 30, mas Tatuí continua a subir. Vocês estão vendo, ó, que ela tá subindo? Valença está aqui, ó, estacionou nos 30. Japi continuou subindo. Então, no mês de agosto, a cidade que teve a maior temperatura foi Tatuí. Quais cidades obtiveram temperatura maior, média maior de 25 graus? Quem que alcançou 25 graus assim, ou mais, né? A média de 25 ou mais. Foi Valença e Tatuí. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Quem que teve a maior média em agosto? Aqui, ó. Valença e Tatuí. Tudo bem? É importante a gente fazer essas linhas coloridas porque nos ajudam e muito na hora de entender, né? Vamos ver quem consegue resolver mentalmente. Olha o cálculo mental. Gente, o cálculo mental, para eu trabalhar cálculo mental, eu tenho que fazer o que a gente aprendeu chamado arredondamento. Então, por exemplo, 2,39. Esse 39 aqui eu posso arredondar para ficar mais fácil. Ele tá mais perto do que? Do 40. Posso arredondar ele para 2,40. 2,27. Posso arredondar ele para 2,30. 1,83. Posso arredondar ele para 1,80, né? A gente fala que assim, quando tá no 5, quando é 5 ou maior que 5, a gente arredonda para um número maior. Quando for menor que 5, a gente arredonda para um número menor. Aqui, ó, 1,79, pode arredondar para 1,80. E 1,70 já tá arredondado. Quando eu arredondo, depois eu não posso esquecer. Por exemplo, gente, 27 mais 13. Ó, aqui eu tenho 20, certo? 20. Mais, aqui eu tenho 10. 10 mais 10 vai dar 30. 7 mais 3 vai dar 10. 30 mais 10, 40. Eu também posso dividir e fazer assim, tá? Só que, como eu sei que vocês provavelmente fizeram a conta ou usaram o calculador em casa, eu fiz o cálculo exato. Porém, quem fez arredondamento, deixa assim, que depois eu quero ver. Porque essas folhinhas vocês devem colar no caderno. Quem copiou no caderno de quarentena. Quem imprimiu, tem que colar no caderno de quarentena. Então, lá. Giovana conseguirá levar todos esses produtos, né, sabendo que ela levou R$10 pro mercado. Qual foi o valor aproximado que aqui chegou? Sim, pois o valor total foi de R$9,98. Então, ela vai conseguir levar? Vai. Ela tem R$10, deu R$9,98, já deu. 2. Veja outras listas e calcule mentalmente o valor de cada uma delas. Aqui também, vocês tinham que fazer o arredondamento, a aproximação, somar primeiro as dezenas, depois as unidades e para chegar ao valor. Essa de papelaria gastou-se R$10,54. De farmácia gastou-se R$11,47. E de quitanda gastou-se R$8,54, tá? Agora, nós temos lá localização espacial, né? Nós fizemos o nosso plano cartesiano de localização e é exatamente isso. Imagine aqui que nós temos A e B e aqui 1, 2, 3, né? Então, onde que está localizado? 1, 2, 3 mais ou menos, né? Tem um 4 aqui, né? A casa do Cauã seria na A4, se eu quadriculasse aqui. Então, olha lá. Cauã vai estudar em uma nova escola. Observe o mapa abaixo. Então, aqui, ó, isso daqui é um quarteirão.
Neste quarteirão, deste lado, fica o açougue. Este é um outro quarteirão. Neste outro quarteirão fica a escola velha. Neste quarteirão maior fica a escola nova e a papelaria. Do outro lado aqui, ó, nessa parte arredondada, fica a praça. Aqui no meio deste quarteirão nós temos a padaria e neste outro quarteirão nós temos a casa do Cauã. Agora pinte o caminho que Cauã pode fazer para chegar até a sua escola nova. Qual foi o caminho mais próximo? Qual é a escola mais próxima? E aí, o que eu fiz? Eu fiz o caminho até a escola nova de amarelo e fiz o caminho até a escola velha de laranja. Preste atenção, o caminho em amarelo, ele é maior, ele dá mais voltas. O caminho em laranja, ele é mais reto e chega no ponto. Então, qual que é a escola mais perto da casa do Cauã? É a escola nova ou a escola velha? A escola velha. Essa é a mais perto da casa do Cauã. Se Cauã fosse seu amigo, como você iria explicar o caminho que ele deveria fazer para chegar em sua nova escola? Sua nova escola é porque o Cauã mudou para cá, para essa cidade, recentemente. Então, ele descobriu que a escola velha é mais perto da casa dele. Então, ele vai estudar onde? Na escola velha. Escola velha é porque ela foi fundada antes da nova. Só que essa escola é nova para o Cauã, porque ele é novo na cidade, tá? Então, olha lá. Saindo de sua casa, vire à esquerda. Ao chegar na esquina, vire à esquerda. Novamente, ande um quarteirão, a escola estará depois da padaria à sua esquerda, né? Então, aqui é mais perto. Quais os pontos de referência que o mapa apresenta? Ó, o mapa apresenta, nós temos vários pontos de referência aqui, né? O ponto usado para levar o Cauã para a escola é a padaria. Porém, se eu fosse utilizar outros caminhos, eu tenho a praça, a própria casa do Cauã, a padaria, a escola velha, o açougue, a papelaria, a escola nova. Tudo isso são pontos de referência. Quando eu vou ensinar um caminho, eu tenho que citar os pontos de referência. E eu tenho que falar se vira para a esquerda, se vira para a direita, se segue em frente, né? Quantos quarteirões a pessoa vai andar. Eu não posso dar, vai indo. Não é de qualquer jeito que a gente dá informação, né? Aqui também, localização espacial, esse daqui. Percepção espacial. Carla precisa fazer um trabalho na casa de sua amiga Vanessa. Vanessa lhe deixou um bilhete com as seguintes instruções. Carla, saia de sua casa e siga pela Rua das Begônias. Quando chegar à segunda rua, vire à esquerda. Siga reto. E na próxima rua, vire à esquerda. A minha casa está localizada no segundo quarteirão e está entre duas casas. Então, vamos fazer o caminho que ela pediu para Carla fazer. Então, a Carla tinha que sair da casa dela, ó lá, saindo de sua casa, siga para a Rua das Begônias. Então, ela virou à direita e chegou aqui na Rua das Begônias. Subiu a Rua das Begônias e ela fala... Quando chegar na segunda rua, ó, primeira, segunda rua, vire à esquerda, ó, virou à esquerda. Siga reto, seguiu reto. Na próxima rua, que é a dos Cravos, vire à esquerda, virou à esquerda. A minha casa está localizada no segundo quarteirão. Então, conta. 1, 2. Esse é um quarteirão e esse é outro. Entre duas casas. Aqui, ó, no segundo quarteirão tem duas casas. A casa da Vanessa é essa daqui. Então, ela saiu daqui, ó, o caminho que ela fez, segundo o bilhete, tá em amarelo, tá?
Marque com X a casa de Vanessa. Marcamos. Pinte o caminho que Carla deve fazer para chegar até a casa de Vanessa. Pintamos. Qual é o nome da rua da casa da Vanessa? Rua dos Cravos. Rua dos Cravos. Existe um caminho mais curto para ir à casa de Carla? Para ir da casa de Carla à casa da Vanessa? Sim. Ela poderia ter vindo reto aqui na Rua dos Quatis, virado. Então, ó, sim, seguir à esquerda na Rua dos Quatis e virar à direita na segunda rua. Ó, primeira, segunda rua. A casa dela estaria ali, né? Então, tinha um caminho mais simples. Esse daqui também é sensacional, é muito parecido com a questão que nós fizemos do brigadeiro. Então, vamos lá. A pessoa tá acostumada que o Marcos caminha sempre. Aonde ele caminha, esse caminho aqui que ele faz, tem 2,350 metros, tá? Centímetros. 2,350 metros. 350 centímetros não. Tô viajando, cada 1.000 centímetros, tô ficando doida. Então, tem 2.000,350 metros. Tudo bem? Ótimo. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, tá? Para eu ter 1 quilômetro, eu preciso de 1.000 metros. Marcos caminha todos os dias em uma pista no parque próximo à sua casa. A pista tem 2.350 metros de comprimento. Na segunda-feira, Marcos deu apenas uma volta. Uma volta. A pista, se ele dá uma volta, ele andou 2.350 metros. Uma volta. Isso na segunda. Na terça-feira, o menino resolveu dar 2 voltas. Então, o total de uma volta, 2.350 vezes 2 vai dar 4.700 metros. Ele andou 4.700 metros na terça. Na quarta-feira, ele só fez metade do percurso, metade. Se ele fez metade, eu vou dividir em 2 partes. Vou pegar 2.350 dividido por 2. Vai dar 1.175. Então, na quarta-feira, ele fez só 1.175. Na quinta-feira, ele deu 3 voltas completas. Então, eu pego 2.350 vezes 3. Vai dar 7.050. Na sexta-feira, ele deu 2 voltas e meia. Aqui, ó, eu sei. Ele deu 2 voltas na terça, o total foi 4.700. E deu meia volta na quarta, o total foi 1.175. Então, para eu saber quanto que é 2 voltas e meia, eu pego 4.700 de 2 voltas, mais 1.175 de meia volta. E aí, eu descubro que ele andou 5.875 metros, tá? Tô esquecendo de pôr um metro aqui. Quantos metros Marcos caminhou de segunda a sexta? Eu tenho que somar todos os resultados. Eu tenho que somar os 2.350 de segunda, mais os 4.700 de terça, mais os 1.175 de quarta, mais os 7.050 de quinta, mais os 5.875 de sexta. Eu somo tudo isso e vou descobrir que na semana ele andou 21 metros e 150. 21.000 metros e 150. Quantos quilômetros Marcos caminhou? Se eu for transformar isso, os metros em quilômetros, o que eu tenho que fazer? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. A cada 1.000 metros eu tenho 1 quilômetro. Eu pego 21.150 metros e divido por 1.000.